Então, voltando aqui para a nossa parte 2, ainda da aula 1, nós vamos para a página 15, que o tema é: qual é a chance? Diariamente, nós convivemos com esse tema de saber, ouvimos dizer qual é a chance de algo acontecer, digamos, qual é a possibilidade de algo acontecer. E também, às vezes, ouvimos a probabilidade disso acontecer. Probabilidade e possibilidade são diferentes, mas andam juntas ali, porque a quantidade de possibilidades me possibilita calcular a probabilidade daquilo acontecer. Então, ali na página 15 tem alguns balãozinhos. E nesses balãozinhos estão escritos o seguinte: atualmente não existe chance de se fazer uma viagem no tempo. Não existe chance de fazer uma viagem no tempo. No segundo balãozinho, a chance de ocorrer um grande terremoto no Brasil é quase nula. O Brasil não está na rota dos terremotos, não está próximo ao choque das placas tectônicas. Por isso, que a chance de ocorrer um terremoto no Brasil é quase nula. Quase. Dizer que tem uma chance disso acontecer, mesmo ela sendo quase nula, significa que ela pode acontecer, não é totalmente nula. Um casal tem uma chance em 100 de ter bebês gêmeos, ou seja, aquele casal tem apenas uma chance em 100 possibilidades de ter filhos gêmeos. A chance de alguém ganhar na Mega Sena é de 1 em 50.063.860. O número é enorme, então quanto maior o número, menor é minha chance de ganhar. Por quê? Quanto mais aumentar as minhas possibilidades, mais difícil se torna de eu acertar o número numa sequência ou os números que vão sair naquele sorteio. Por isso que é tão difícil ganhar na Mega Sena. A Mega Sena, ela te disponibiliza 60 números. Desses 60, você precisa escolher 6. E esses 6 números, se eles forem sorteados, você ganhará o prêmio, a bolada lá da vez. Mas acontece que você tem uma chance em mais de 50 milhões de acertar esses números que irão sair. Por quê? Porque o teu universo de escolha é muito grande. E as combinações possíveis entre 6 números e 60 que você tem que escolher, te dá muitas possibilidades de montagem. Por isso é tão difícil acertar na Mega Sena, porque o número de possibilidades é muito grande. Você tem 60 números para escolher 6. No último quadrinho, no último balãozinho está escrito: no jogo de cara ou coroa, a chance de sair cara é a mesma chance de sair coroa. Tem chances iguais, por quê? Eu tenho apenas 2 lados. 2 lados, tenho 2 possibilidades. Ou eu tiro cara ou eu tiro coroa. E eu tenho 50% de probabilidade de tirar cara ou de tirar coroa, ou seja, a metade. Isso muda um pouquinho já quando eu tenho um dado. Quantos lados tem o meu dado? 6 lados. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho 6 possibilidades, certo? Então, quais são os lados do dado? Deixa eu escrever aqui do ladinho. O dado. Ele tem o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são os lados de um dado. Qual é a chance de eu tirar 3? 1 em 6. Eu tenho uma chance em 6 possibilidades de tirar o número 3. Como todos os outros números. Uma chance em 6 de eu tirar o 6. Uma chance em 6 de eu tirar o número 1. Porque eu tenho 6 lados no dado. E se eu jogar 2 dados, as minhas chances diminuem. As chances de acertar diminuem, mas as possibilidades, elas aumentam.
que números, que combinações eu poderei montar jogando 2 dados ao mesmo tempo. Aumenta de 6 para 36. Porque ao jogar 2 dados, eu posso tirar 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Posso tirar 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Faço isso com o 3 também. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6 e assim por diante. Terei 36 possibilidades. A dificuldade em acertar se tornaria bem maior. Porque quanto maior aumenta a quantidade de números, mais difícil menor é a chance de você acertar a combinação que irá sair. Então, ali na seção Diga Aí, da página 15, tem algumas perguntas. A primeira é o seguinte: o que significa dizer que uma chance é quase nula? Quase nula. Significa dizer que a chance de acontecer é muito difícil. Por isso que ali, atualmente, não existe a chance de se fazer uma viagem no tempo, ou a chance de ocorrer um terremoto no Brasil é quase nula, significa que a chance disso ocorrer é muito difícil. Então, lá no primeiro pontinho, vocês vão escrever a chance de ocorrer é muito difícil. Vou apagar esse aqui para ficar mais distante um pouquinho. Tá. O segundo pontinho. O que você entende por uma chance em mais de 50 milhões? Que a chance de algo ocorrer, disso ocorrer, de eu acertar os números da Mega Sena, ela é muito pequena. Que a chance de ocorrer é muito pequena. Muito pequeno. Terceiro pontinho. Quando dizemos que não existe chance, que número podemos relacionar a isso? Quando eu digo que a pessoa não tem chance, ela tem quanto de chance? 0 de chance. Que a possibilidade é igual a 0. Que a possibilidade é igual a 0. Dizemos que ela é nula, não quase nula, e sim nula. Agora, na seção lápis na mão, imagine um jogo de loteria em que você precisa acertar 4 entre os números de 1 até 6. Então, as possibilidades de você acertar 4 entre os números 1 até 6. Pede para vocês ordenarem esses conjuntos de números do menor para o maior, em ordem crescente. Nós vamos escrever as possibilidades de escolher 4 números entre 1 e 6 em ordem crescente. Lembrando uma coisa aqui para vocês, meus amores. Se eu tirei o número 1, 2, 3, 4 e em um outro sorteio, em ordens diferentes, eu tirei o número 4, 2, 3, 1. Esses números são os mesmos sorteados anteriormente, só que em uma sequência diferente. Então, não é uma outra possibilidade disso acontecer. É só uma outra forma disso acontecer. Numa outra ordem, mas os números já foram sorteados. Então, tirar 1, 2, 3, 4 ou tirar 4, 2, 3, 1 é a mesma coisa em um sorteio.
tá? A não ser que você precise acertar a ordem dos números, aí é diferente. Então, vamos montar aqui junto com a tia as possibilidades, e vocês precisam montar ali na letra A. Possibilidades de formar 4 números em 6 números. Então, quantas chances você teria? Qual é a chance de você acertar esses números aqui? É uma chance em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você teria uma chance em 15 de acertar o número sorteado. Veja como, com 6 números, a possibilidade de acertar 1 em 15 até não é tão difícil assim. Lá na Mega Sena você tem 60 números e tem lá que escolher 6. Então, as possibilidades aumentam muito e a chance de você acertar é bem menor. Então, você vai escrever lá no pontinho, o primeiro pontinho da letra A, que você teria uma chance em 15 de acertar o número sorteado. Compare seus números com os dos seus colegas. São os mesmos? Qual de vocês dois tem mais chance de acertar 4 números? Meus amores, se vocês fizerem certinho, obviamente que os números serão os mesmos, porque vocês vão usar entre o número 1 e o 6. Então, sim, tem que ser os mesmos números. Ah, e a chance do João acertar é maior que a chance da Maria acertar? Não, as chances dos dois acertar são iguais, eles têm a mesma chance. Virando a página, letra B. Se você pudesse escolher 4 números entre os números 1 até 8, de 1 a 8, combinações de números que não se repitam entre 1 e 8, qual é a chance de você acertar? Observe que já aumentou a quantidade de números. E a tia falou que quanto mais possibilidades, mais números, menor é a chance de você acertar. Porque se tem muitas possibilidades de montar esses números. Então, a chance de você acertar entre 6 e entre 8 números seria maior ou menor? A chance seria menor, porque você teria, aqui em 6 você tem 15, em 8 passaria para 70 possibilidades de montar aqui os números, então você teria uma chance em 70, então seria bem mais difícil. E o número 2? Lá no número 2, diz o seguinte, que nós temos, se nós colocarmos em uma caixa 5 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas verdes e uma bolinha roxa, eu te usou aqui o giz azul, para vocês escreverem em ordem crescente, qual é a chance de serem sorteadas? Quais bolinhas têm mais chance de ser sorteada? Vocês já vêm aprendendo sobre chances, sobre possibilidades há bastante tempo. E como eu sei que vocês são muito espertos, que vocês sabem que se eu tenho 5 bolinhas vermelhas em uma caixa, 2 verdes e uma roxa, qual é a chance, qual a cor de bolinha que eu tenho chance de sortear primeiro? A bolinha vermelha. Então, a primeira que eu tenho chance de sortear não é que vai ser essa, mas é que tem mais chance de ser sorteada. Depois me sobraram as verdes e as roxas. Se eu tenho 2 verdes, a próxima será a verde e depois será a roxa. Certo? Então, escrevam lá no exercício 2. E explique sua resposta. A resposta vai depender do quê? Quanto maior o número de bolinhas que eu tiver, maior é a chance dela ser sorteada. Veja como aqui é diferente das possibilidades lá do sorteio da Mega Sena. Por quê? Lá, você vai ter mais chance de ganhar se você jogar mais vezes, porque você vai fazer diferentes combinações. Mas lá você tem muitos números para acertar apenas 6. Então, a tua chance de acertar é menor, porque você tem muitas possibilidades de combinações. E aqui, quanto mais bolinhas eu tenho de uma determinada cor, maior vai ser a chance de eu sorteá-la, certo? Continuando.
Lá na seção Vamos Brincar, vocês irão destacar este jogo aqui, lá do material de apoio. É um jogo de par ou ímpar. E vão jogar com a mamãe, com o papai, com o irmão, com quem estiver lá na casa e quiser jogar. É um jogo muito legal. Vocês vão brincar, vão destacar, vão ver as regras ali na apostila. Cada um vai tirar, vai falar assim, par, daí o outro pede ímpar e vai tirar o número. Quem tirar, se o número for par, vence quem escolheu par, ou se o número for ímpar, vence quem escolher ímpar. E lá na seção lápis na mão, tem algumas perguntas relacionadas ao jogo. Então assim, meus amores, observe que aqui nós temos 2 trevos, temos números de 1 a 10. Quantas cartas são usadas no jogo par ou ímpar? E quantas delas são numeradas? Quantas cartas tem nesse jogo? Ela tem 12 cartas. 3 vezes 4, 12. 12 cartas. E quantas delas que são números? Se apenas 2 não são números, as outras 10 são números. Então, vocês vão escrever que o jogo tem 12 cartas e 10 delas são numeradas. Letra A. Quais são as chances de tirar uma carta com o número de 2 algarismos? Olhem bem aqui, qual o número que tem 2 algarismos? O número 1 é um algarismo só, o número 2 é um só, todos esses são um só. Quantos que tem 2 algarismos? Apenas o número 10. Então, qual é a chance de você sortear o número 10? Se você tem 12 cartas, você terá uma chance em 12 de tirar o número 10. Você pega o total de cartas que você tem e a chance de você tirar uma determinada carta. No caso, ali está perguntando uma carta que tenha 2 algarismos. E nós temos apenas uma carta que tem 2 algarismos. Então, você terá uma chance em 12 de tirar o número 10, que é o número com 2 algarismos. Letra B. Quais são as chances de sair um número com apenas 1 algarismo? Quantos números você tem que tem apenas 1 algarismo? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 números que tem 1 algarismo só. E quanto eu tenho no total, que a tia falou que tem que calcular de acordo com o tanto que você tem? Então, você tem 9 chances em 12 de tirar o número com 1 algarismo. Esse é um jogo justo? Explique sua resposta. É um jogo justo? Vocês acham que esse jogo aqui, ele dá a mesma chance para os 2 participantes? Sim ou não? Pensem comigo. Eu tenho o número par e eu tenho o número ímpar. E o jogo é de par ou ímpar. Então, sim, eu tenho a mesma... É um jogo justo. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de números pares que eu tenho de números ímpares. Então, é um jogo justo. Então, vocês vão jogar com o papai lá e com a mamãe, com o irmão, e depois resolver os exercícios da página 17, o restinho ali que ficou o exercício 2 da página 17, tá bom? Qualquer coisa, mandem mensagem aqui pra tia, que a tia ajuda vocês, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!